E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de gráficos no Excel, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é para que serve o gráfico, tá? Então o gráfico ele serve para te ajudar a fazer a interpretação de dados, de valores aí que estão lançados dentro de uma tabela, dentro de algum lugar, tá? Então para você não ter que ficar lendo uma tabela cheia de número complexa, você monta um gráfico que fica visualmente mais fácil de você interpretar esses dados que foram lançados, tá? Então eu tenho aqui duas tabelinhas diferentes, a gente vai montar dois tipos de gráficos diferentes para vocês verem, tá? Mas eu vou montar apenas dois tipos de gráficos, mas a gente vai entender que o princípio é basicamente o mesmo, tá? O princípio é eu selecionar os valores e depois inserir o gráfico que o próprio Excel já vai montar para a gente aí, tá? Então, o primeiro que eu vou fazer é dessa tabela aqui, que é uma tabela de alunos, e as notas deles durante 3 bimestres. Aí eu vou selecionar só o nome dos alunos e as notas e as 3 notas deles aí em 3 matérias diferentes, tá? E aí eu vou vir aqui na aba inserir e já tenho aqui a faixa gráficos. Eu vou escolher aqui a opção do gráfico de coluna, tá? Para ficar um pouquinho mais visual para a gente, tá? Coluna 3D. Então aqui ele desenhou o gráfico para a gente já, tá? Da onde ele tirou esses gráficos, Eric? Esses dados, Eric, para montar o gráfico? São os dados que a gente selecionou aqui, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele veio aqui na coluna A e cada linha da coluna A ele colocou aqui embaixo na base do gráfico, tá vendo? João, Ana, Pedro, Mateus e Libório. João, Ana, Mateus, Pedro, Mateus e Libório. Então, cada linha da coluna A, ele fez um eixo diferente aqui, com um conjunto de linhas diferente. E aqui no caso do tamanho do gráfico, a maior nota, ele pegou pela maior nota, né, pelo maior valor. Então, o topo do gráfico é o 10, porque o maior valor aqui é a nota 10, tá? E cada barra dessa aqui é uma coluna diferente, tá? Então aqui a linha azul é a nota 1 do João, a nota 2 do João e o cinza é a nota 3 do João. Mesma coisa para a Ana, para o Pedro, para o Mateus e para o Libório. Então, dessa forma, fica muito mais fácil de você fazer uma interpretação do que simplesmente olhar aqui. Isso que a gente está num conjunto pequeno, são apenas 5 alunos, mas mesmo assim acaba ficando mais fácil de você visualizar aqui no gráfico do que você trabalhar a tabela. Então eu consigo ver, por exemplo, que o João é um aluno nota 10, excepcional. Eu consigo também, por exemplo, observar que no primeiro bimestre, na primeira nota, nessa matéria aqui, os alunos foram melhor do que nas outras, tá? Eu consigo observar que eu tenho que ter um pouquinho de atenção com o Libório, porque as notas dele estão mais baixas do que do restante da turma, tá? Então, por aqui fica visualmente mais fácil de interpretar, tá? Aqui ele vem com o nome e título de gráfico, mas você consegue alterar isso aqui, tá? Basta dar 2 cliques, ele já te abre a opção de mudar aqui. Professor, tá um nome errado, não é Ana, é Maria. Vai lá na tabela e altera. Alterei para Maria, ele já altera aqui no gráfico automaticamente, tá? Mesma coisa aqui não é nota 1, nota 2, é nota 3, é português. Ele já vai alterar aqui para você, tá? E eu tenho essa opção aqui do design, ele me dá vários estilos diferentes de gráfico para você brincar e escolher aí algum que você queira, que você ache melhor. Tem alguns desenhos diferentes, aqui ele coloca, por exemplo, em vez de ele mostrar a escala, ele mostra nesse aqui as notas acima de cada uma das barras do gráfico. Aqui ele faz uma coloração diferente, brinca um pouquinho, tá? Então tem vários designs aí que você pode brincar com o seu gráfico, tá? Vou fazer um outro gráfico aqui, vou apagar esse aqui. A gente pode fazer, vou selecionar os mesmos dados, a gente poderia usar, por exemplo, o gráfico de barra, que ele vai demonstrar mais ou menos da mesma forma para você. Consigo aumentar esse gráfico. A diferença é que em vez das barrinhas em pé,
as barras estão deitadas aqui, mas serve também do mesmo propósito. Tem um outro gráfico que ele trabalha de uma forma específica, que é o gráfico de pizza, tá? Então, para isso eu vou usar essa tabelinha aqui, que são os votos que ocorreram e quantos votos cada uma dessas pessoas ganharam, tá? Batendo o olho você consegue ver que a Ana ganhou, mas como que foi proporcionalmente? Eu vou aqui mesmo esquema, inserir, e vou usar aqui a opção dos gráficos de pizza e vou usar aqui a opção 3D, tá? Mesma coisa, ó. Ele vai me dar aqui o nome das pessoas, João, Ana, Pedro e Mateus, e ele divide o gráfico aqui pela quantidade, pela porcentagem de votos, tá? Então, ele, diferente dos gráficos de barras, por exemplo, de pizza, ele divide pela porcentagem. Então, eu vou escolher uma opção aqui que aparece a porcentagem dos votos. Essa aqui, por exemplo. Então, por exemplo, a Ana teve 36% dos votos. Então, o que quer dizer? Teve um total de 70 votos, os 70 votos é o 100%. 36% de 70 é 25. Tá? Então, com os 25 votos que a Ana teve, ela teve 36% da votação. O Pedro teve 7 votos entre 70, ou seja, o Pedro teve 10% dos votos. Tá aqui, ó. Então, e aqui eu tenho vários, da mesma forma que eu mostrei para vocês, vários designs. Eu vou colocar esse aqui que fica mais fácil para a gente visualizar. Ana 36%, Pedro 10%. Então, esse 7 aqui quer dizer que o Pedro teve 10% dos votos. O Mateus teve 16% dos votos, 16 votos. Ou seja, ele teve 23%. Tá? Então, o gráfico de pizza, ele é quando eu tenho um 100%. E aí ele vai, o 100% é a pizza inteira, e ele vai em cima dos valores fazer a conta e dividir essa pizza nos pedaços correspondentes. Então, se a Ana teve 25 votos, ela tem direito a 36% dessa pizza. Tá? Quando eu clico e arrasto em alguma das abas, ó, cliquei e arrastei, ele divide. Eu consigo tirar aqui a pizza ou eu consigo dividir ela inteirinha. Ó. Eu tirei a fatia da Ana, tá vendo? Destaquei a fatia da Ana da pizza do restante da pizza aqui, tá? Então, o gráfico de pizza ele vai servir para isso, ele vai pegar os valores, ele vai transformar num 100% e dividir aí a quantidade dos valores referente à porcentagem da pizza que vai ficar para cada um deles. Então, o João com 31, Mateus com 23, o Pedro com 10 e a Ana com 36%. Tá? Mesmo processo do outro gráfico, se eu der 2 cliques aqui, eu consigo alterar o título do gráfico, né? Para poder facilitar aí o entendimento do que é o meu gráfico. E fica muito mais visual e fácil para você poder fazer a explicação, a explanação dessas informações aí. Então, basicamente é assim que a gente faz o gráfico dentro do Excel. Seleciono aí a tabela, os valores da tabela, e vou procurar aí na aba inserir, eu tenho a opção gráfico, e aí eu vou escolher o gráfico que mais corresponde àquilo que eu quero trabalhar. Beleza? É isso.